Quando nós pensamos nas Nações Unidas, nós pensamos exatamente nisso. Uma organização política que une as nações. Isso parece algo digno de elogios. E a pergunta é, será que isso é tudo? Vocês se lembram que na Torre de Babel Deus separou as nações? Agora, se vocês observarem a sede das Nações Unidas em Nova York, vocês verão que é de fato um edifício notável. É um edifício grande chamado Nações Unidas. Ele é um edifício grande e o nome Nações Unidas foi cunhado pelo presidente Franklin D. Roosevelt dos Estados Unidos. E foi usado na Declaração das Nações Unidas de janeiro de 1942, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, quando representantes de 26 nações prometeram que seus governos continuariam combatendo o que eles chamavam de as forças do eixo. Este é um nome interessante, forças do eixo. Hoje há outro eixo contra o qual se combate, e esse é conhecido como eixo do mal. Vocês já ouviram falar disso? A precursora das Nações Unidas foi a Liga das Nações, e essa era uma organização concebida em circunstâncias similares durante a Primeira Guerra Mundial e estabelecida em 1919 por meio do Tratado de Versalhes para promover a cooperação internacional e para buscar paz e segurança. Eu estou tirando isso diretamente da página da internet das Nações Unidas. Então não há nada estranho nisso. Isso é apenas história. Em 1945, os representantes de 50 países se encontraram em San Francisco, na Conferência das Nações Unidas. E eles então inventaram um diagrama das Nações Unidas. Os delegados deliberaram com base nas propostas formuladas pelos representantes da China, da União Soviética, do Reino Unido, dos Estados Unidos, em Dumbarton Oaks, Estados Unidos, em agosto a outubro de 1944. Foi então assinada no dia 26 de junho de 1945. 50 países. A Polônia não estava representada e se tornou um dos 51 países membros originais. Então ela passou oficialmente a existir em 24 de outubro de 1945, quando a proposta tinha sido ratificada pela China, França, União Soviética, Reino Unido, Estados Unidos e pela maioria dos outros signatários. E no dia 24 de outubro, celebra-se, então, a fundação das Nações Unidas. Agora, vamos dar uma olhada nesse diagrama, nessa proposta das Nações Unidas. Isso é uma história muito interessante. Bem, Arthur Balfour, vocês se lembram desse nome? Nós já o usamos antes. Ele fazia parte dos apóstolos de Hort. Vocês se lembram de Hort? Ele era o professor que ajudou a produzir os textos gregos que mudaram a ênfase da Bíblia e removeram muitos dos aspectos do poder de Jesus Cristo e da soberania da palavra de Deus. Os apóstolos eram uma sociedade secreta que funcionava naquela época, e Hort era membro e Arthur Balfour também era. Além disso, Arthur era o presidente da Sociedade para Pesquisa Psíquica e logo se tornou o primeiro-ministro da Inglaterra e foi importante na Primeira Liga das Nações. E esse ministro se tornou também, é claro, participante ativo da escritura do diagrama ou da proposta inicial da Liga das Nações. E foi essa proposta que formou a base das Nações Unidas. E não somente ele comandava a Sociedade de Pesquisa Psíquica, que tinha encontros frequentes em sua casa, mas iniciou um grupo chamado a Sociedade Sintética, cujo objetivo era criar uma única religião mundial. Essa é uma parte interessante da história. Ele convidou Frederick Myers, da Sociedade de Pesquisa Psíquica, e juntos eles criaram o preâmbulo de todas as religiões. Isso inclui o dogma de que os espíritos que já se foram podem se comunicar conosco. E, obviamente, se você faz parte de uma sociedade assim, você tem que aceitar essa situação. Então vocês percebem que embutido nisso tudo está o desejo de unificar as religiões. Agora vamos dar uma olhada em algumas figuras históricas das Nações Unidas.
Alger Hiss se tornou o secretário-geral em exercício depois do estabelecimento das Nações Unidas. Em 16 de abril de 1945, nessa edição da revista Time, ele é chamado de um dos jovens mais brilhantes do Departamento de Estado. Foi Hiss e Joseph Johnson, que depois se tornou secretário dos Bilderbergers. Percebam que as sociedades secretas estão nisso. Foram eles que escreveram a maioria das propostas iniciais das Nações Unidas. Esses maçons de postos elevados, os Bilderbergers, foram os responsáveis por essas propostas. Agora, nós sabemos em que eles criam. Nós já fizemos uma palestra sobre isso e, de vez em quando, eu vou falar dessa palestra. Tendo como modelo a Constituição da Rússia e o Manifesto Comunista, e isso é muito interessante, então a Constituição da União Soviética é quase idêntica à Constituição das Nações Unidas, se vocês não sabiam disso. E aí estão todas as referências. Tudo que eu estou dizendo é citação, eu estou apenas lendo. Então, por favor, não fiquem zangados comigo. Se vocês querem ficar zangados, fiquem zangados com quem iniciou essa coisa. Eu não tenho nada a ver com isso. Lembre-se que eu também falei numa palestra anterior que as pessoas responsáveis por tentar unir todas as nações, colocando-as sob um único governo e por trás dos bastidores, unificar todas as religiões, isso não foi tudo dito em aberto, no domínio público. Isso pertencia mais ao domínio secreto. Winston Churchill foi um. Ele era responsável, claro, depois da guerra, em estabelecer esta organização como um todo. A criação de uma ordem mundial autoritativa é o último objetivo que nós devemos perseguir. E as Nações Unidas formaram parte disso. Charles de Gaulle também foi muito importante. As nações devem se unir em um único governo ou perecerão. Então, todos eles tinham a mesma filosofia. E havia esse homem, eu não sei nem como pronunciar o nome dele, Tryggve, o primeiro secretário-geral oficial das Nações Unidas. Ele era um membro elevado do Partido Trabalhista Social Democrático da Noruega, que, por falar nisso, era uma espécie de ramificação da Terceira Comunista Internacional. E então veio este homem, Dag Hammarskjöld, e ele foi o segundo secretário-geral. Ele era um socialista sueco que abertamente defendia políticas comunistas. E então veio U Thant, terceiro secretário-geral, que era marxista. Então vocês percebem como a filosofia foi programada desde o início. Agora, eu não quero que vocês pensem que esse era um método para produzir o anticapitalismo, porque os Estados Unidos também assinaram esta proposta. Então, por que os Estados Unidos assinariam algo que era, obviamente, tão contrário à sua própria filosofia? Bem, se você se lembra do princípio hegeliano, no qual duas posições antagônicas são estabelecidas no mundo, sendo que não é nenhuma das duas que se quer alcançar. O que você quer, de fato, é uma síntese intermediária. Então, o que você vê de fato são socialistas na função suprema de secretários-gerais. Mas se essas pessoas têm propensões marxistas ou propensões capitalistas neste nível, isso não faz a menor diferença. Com isso, o método quer criar é uma síntese, que é o tipo de governo que se deseja a partir de tudo isso. Então, deste caos, você eventualmente consegue o que você quer. Agora, esse U Thant, claro, um dos primeiros secretários-gerais, ele disse: os federalistas mundiais defendem diante de nós a visão de uma humanidade unificada, vivendo em paz, debaixo de uma ordem mundial. O coração desse programa, uma única sob a lei mundial, é realista e passível de ser alcançado. Isso é apenas para lembrar o que nós já dissemos antes. E é claro, por trás dos bastidores, sempre você tem o papado. Como vocês podem ver em todas estas palestras, o papado está sempre muito envolvido em tudo. Aqui está o Papa Paulo VI com o secretário-geral U Thant. Agora, este homem era marxista. Bem, vamos colocar dessa forma. Publicamente, ele defendia uma agenda marxista. Mas se você fosse de fato um iniciado, uma pessoa de dentro, ele de fato não tinha essa agenda. Isso era apenas uma questão de aparências, como Hegel também diria.
Então não é surpreendente que aqui nós tenhamos um outro aperto de mão com outro secretário-geral cujo nome era Kurt Waldheim. Agora, qual que era a agenda ou qual que era a visão política de Waldheim? Alguém sabe? Alguém quer dar um chute? Quando a sua visão política se tornou pública, houve muitas manifestações como resultado disso, pois ele era nazista. Sim, vocês conseguem perceber a filosofia hegeliana aparecendo aqui? Aí você tem o marxismo, a antítese, ali você tem o nazismo, a tese, e no meio, a síntese. Então não importa de fato que filosofias eles escolhiam, porque no final das contas dava tudo na mesma coisa. O Papa Paulo VI foi o primeiro a introduzir esta cruz torta, ou cruz quebrada. Vamos ler o que isso significa. O Papa Paulo VI escreveu uma encíclica papal que convocou as nações a que abandonassem sua soberania para formar um governo mundial. O Papa estava por trás disso. Este era um pedido do próprio Papa. E essa cruz torta? Aqui temos uma citação para vocês. Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI usou um símbolo sinistro usado pelos satanistas do século VI, que foi revivido na época do Segundo Vaticano. Trata-se de uma cruz torta ou quebrada, na qual se apresenta a figura repulsiva ou distorcida de Cristo, que os magos e feiticeiros da Idade Média tinham usado para representar o termo bíblico da marca da besta. Esta é uma citação interessante. E não apenas o Papa Paulo VI, mas também os seus sucessores, os dois João Paulos, carregaram esse objeto e o apresentaram às multidões para que fosse reverenciado. E eles não tinham a menor ideia que o símbolo representava o anticristo. Bem, esta é uma citação muito interessante sobre a cruz torta e o que ela representa. Bem, estas são as pessoas que estão por trás das Nações Unidas. Assim, o Papa, solicitando essa ordem, os secretários-gerais aceitando o seu pedido, repetindo esse pedido nos dois lados da divisão política, para que parecesse uma filosofia atrativa para os dois lados. Agora, e o aspecto espiritual? Há uma organização interfé que é chamada de Templo da Compreensão. E eles publicam este boletim que é chamado de Boletim da Boa Vontade Mundial. Agora, nós temos que ver de onde vem a autoridade de uma organização assim? Porque há muitas pequenas organizações, e talvez esta aqui fosse apenas mais uma pequena organização. Então, quem são essas pessoas que formaram o Templo da Compreensão com este Boletim da Boa Vontade Mundial, uma organização afiliada às Nações Unidas? É sempre bom a gente dar uma olhada nos fundadores. Bem, fundado por Juliet Hollister em 1960, o Templo da Compreensão tem como um de seus objetivos a criação de uma Nações Unidas espiritual. Nesta obra, para promover a compreensão entre as religiões, na base da unidade da família humana, o templo tem sido considerado, o templo tem contado entre os seus membros e apoiadores com pessoas de influência mundial, como U Thant. Bem, aí está o próprio secretário-geral. Você não pode subir além disso. Eleanor Roosevelt, isso é interessante, Thomas Merton, Jawaharlal Nehru, Anwar el-Sadat, S. Radhakrishnan, além do centro principal em Nova York, porque há outras pessoas influentes que apoiam. Esta não é apenas uma organizaçãozinha que opera em uma das alas. Esta é uma organização importante. E onde é que ela funciona? Ela tem uma sede na Catedral de São João o Divino. Isso já está ficando até tedioso, não é verdade? Sempre a mesma coisa. Ela tem sucursais na Índia e no Reino Unido, representantes na África, América Latina, Ásia, no Oriente Médio. Trata-se de um movimento universal para unificar as religiões. Bem, vamos dar uma olhada nesta catedral interessante. Aí está ela, a Catedral de São João o Divino. A catedral está localizada no número 112 da Avenida Amsterdã, um quarteirão a leste da Broadway. A maior catedral do mundo. Isso é muito interessante. A Catedral de São João o Divino, em Nova York, é a igreja-mãe da Diocese Episcopal de Nova York e a sede de seu bispado.
Lembrem-se que é aí que eles tinham um Cristo fêmea, e foi aí que aconteceu aquela discussão sobre a ordenação de bispos homossexuais. Um monte de coisa estranha de fato acontece nesta catedral. Um pouco mais de história. Jim Garrison, presidente da Fundação Gorbachev para a Nova Era, que foi uma fundação fundada por Gorbachev em Nova York, disse: nós vamos acabar tendo um governo mundial. Isso é inevitável. Vai haver conflito, coerção, mas depois consenso. Isso tudo vai fazer parte do que vai ser necessário para dar origem à primeira civilização global. Então vejam que aí está a agenda deles. Philip Jessup, membro da Corte de Justiça Mundial, uma pessoa muito importante, certo? Ele escreve: eu acredito que a soberania nacional é a raiz de todos os males. As nações, obviamente, terão que abrir mão de sua soberania para esta organização. E parece que já estão fazendo isso. O segundo manifesto humanista declara: nós deploramos a divisão da humanidade em termos nacionalistas. Nós alcançamos um ponto de mutação na história humana, no qual a melhor opção para transcender os limites da soberania nacional é avançar em direção à construção de uma comunidade mundial. Isso aparece no Manifesto Humanista 1 e 2. São todos documentos oficiais. Agora, este é um homem muito interessante, Robert Miller. Ele é um antigo secretário-geral assistente das Nações Unidas, mas agora ele passou para o campo espiritual dentro das Nações Unidas. Ele é também chamado de profeta da esperança das Nações Unidas. Ele escreveu: nós temos que avançar o mais depressa possível em direção a um governo mundial, uma religião mundial, um líder mundial. Isso é muito interessante. Então, essas pessoas são as mais importantes. Agora, a filosofia. Eu estou sempre interessado na filosofia e em quem são as pessoas que estão por trás dos bastidores. E nós sempre chegamos aos mesmos velhos nomes, repetidas vezes. No livro A Conspiração de Aquário, de Marilyn Ferguson, uma pesquisa com pessoas da nova era mostrou que a figura mais influente para o despertar espiritual da nova era foi Pierre Teilhard de Chardin. Vocês se lembram quem ele era? Sacerdote jesuíta. Vejam vocês. Aí vocês têm o catolicismo, os jesuítas, como os principais incentivadores das Nações Unidas. Agora, o que Robert Mueller, o antigo secretário-geral assistente das Nações Unidas, tinha para dizer? Ele escreveu: Teilhard de Chardin sempre encarou as Nações Unidas como uma corporificação institucional progressiva da sua filosofia. Agora, aí está um secretário-geral assistente dizendo que as Nações Unidas corporificam a filosofia de Teilhard de Chardin. Agora, o que Teilhard de Chardin disse? Eu já mencionei uma parte da filosofia dele, mas vamos dar uma outra olhada com mais detalhes. Ele escreveu: embora sua forma ainda não seja completamente discernível, a humanidade amanhã despertará para um mundo pan-organizado. Um mundo pan-organizado. Bem, ok. O que mais ele tem a dizer? Teilhard de Chardin influenciou o seu amigo Padre de Breverie, que inspirou seus colegas que começaram um amplo processo de elaboração global e a longo termo das Nações Unidas. Isso afetou muitas nações ao redor do mundo. O próprio Robert Miller diz: eu fui profundamente influenciado por Teilhard de Chardin. Então, o secretário-geral assistente das Nações Unidas, a quem foram confiados hoje os aspectos espirituais das Nações Unidas, mais o seu programa educacional, diz que ele foi influenciado por Teilhard de Chardin. E Robert Mueller escreve em seu livro O que eles mais me ensinaram foi a felicidade, dizendo: qualquer pessoa que gosta de Teilhard de Chardin reconhecerá nessa transcendência espiritual o que ele anunciou enfaticamente como o próximo estágio de nossa evolução. Então, vai haver uma transcendência espiritual daquilo que parece ser político para o espiritual. Bem, nós já vimos na palestra anterior que Teilhard de Chardin era um sacerdote jesuíta francês, eugenicista, marxista, panteísta, evolucionista, que talvez tenha estado envolvido naquele famoso embuste do homem de Piltdown. Ele era humanista e é conhecido como o pai da nova era.
Trata-se de um homem muito influente, e ele parece ter estado muito ocupado. Ele sonhava com o fato de que a humanidade um dia se uniria a Deus e que perceberia sua divindade no chamado ponto ômega. Essa crença inspirou muitos líderes da nova era de hoje. De fato, Chardin é um dos escritores mais frequentemente citados pelos principais ocultistas da nova era. Eu também disse isso quando nós estávamos discutindo o movimento da nova era. Eu só estou lembrando vocês disso. Então nós podemos ficar unificados com Deus. E essa então seria a aparência do homem. E vejam que eu tirei isso diretamente da página dos jesuítas na internet. Eles todos falam dessa síntese evolucionária. O mundo da mente e do espírito. O mundo físico e o mundo da mente e do espírito. A união desses dois. E aqui estão algumas de suas citações. Vamos ver alguns detalhes mais. Este é o espírito da filosofia das Nações Unidas. Interessante. É uma lei do universo que em todas as coisas haja uma existência anterior. Antes de qualquer forma, há sempre uma forma anterior, menos evoluída. Nós todos estamos evoluindo em direção à divindade. Vejam que ele está dizendo que todos nós estamos nos tornando deuses. Que filosofia maravilhosa! O que eu estou propondo é que nós estreitemos a lacuna entre o panteísmo e o cristianismo, trazendo o que poderíamos chamar de alma cristã do panteísmo ou o aspecto panteísta do cristianismo. Que fascinante, hein? Deus está em tudo. Deus não é uma entidade separada. Nós mesmos somos deuses, fazemos parte de Deus. Quem é panteísta acredita nessas coisas. Eu só posso ser salvo quando eu me tornar um com o universo. Essa é também a filosofia do budismo. Eu acredito que o Messias, a quem nós aguardamos, a quem nós todos, sem dúvida, aguardamos, é o Cristo universal, ou seja, o Cristo da evolução. Bem, essa é a filosofia de Teilhard de Chardin. Não é interessante? Então, infelizmente, eu não posso concordar com um único jota dessa filosofia. Ela não é bíblica. De fato, ela é uma blasfêmia. Uma convergência geral das religiões em relação ao Cristo universal que nos satisfaz a todos. Foi isso que Teilhard de Chardin disse no livro Cristianismo e Evolução. Isso é uma citação. Foi ele que disse. A convergência da religião que satisfaz a todos. E ele via as Nações Unidas como a corporificação desta filosofia. Esta me parece ser a única conversão possível do mundo e a única forma pela qual uma religião do futuro pode ser concebida. Isso significa que todos devem se unir. O que nós vamos obter se todas as religiões se unirem e enterrarem todos os emblemas de suas diferenças? Cria-se uma dor de separação, um caos, que excede a dor da unidade. Será que isso é compreensível? É assim que se faz. Essa é a filosofia hegeliana. Essa é a filosofia da maçonaria. Na próxima fase haverá a unidade ou a dor inexplicável. Essa é a escolha. E qual das duas vai ser que a humanidade vai escolher? A que dói menos, obviamente, para sobreviver. Agora, vamos dar uma olhada em todos esses secretários gerais. Vamos tentar descobrir se eles, de fato, abraçam essa filosofia ou não. Este é Dagmar Agnikau Hammarskjöld. Ele foi secretário-geral das Nações Unidas de 10 de abril de 1953 a 18 de setembro de 1961, quando ele morreu num acidente de avião, e ele era o quarto filho do primeiro-ministro da Suécia durante os anos da Primeira Guerra Mundial. Agora, o que ele fez nas Nações Unidas? Bem, uma das primeiras coisas que ele fez foi produzir ou criar uma sala de orações. Aí está ela, do lado esquerdo. Uma pedra no meio da sala tem muita coisa a nos dizer. Podemos imaginá-la como um altar, vazio não porque não haja Deus, não porque ele é um altar a um Deus desconhecido, mas porque é dedicado ao Deus a quem o homem adora sob muitos nomes e muitas formas. Que interessante. Aí está, então, uma sala de orações que tem só um altar de pedra que é construído com a forma de um retângulo, se vocês observarem, que tem certos significados interessantes. E todo o edifício, toda a sala,
tem a forma de um trapezoide. Agora, o que isso quer dizer? Bem, aí também está o olho que tudo vê, e esse símbolo que nós vemos aqui está entre os hititas. É também o símbolo, se você olhar com cuidado, das Nações Unidas. Tem uma coroa de louros e tem a face voltada para cima no lugar exato onde é substituído pela terra. Talvez a melhor forma de compreender o que o olho que tudo vê representa é examinar a arquitetura da sala de meditação das Nações Unidas, em Nova York. A sala de meditação tem a forma de uma pirâmide, um trapezoide, sem a pedra de cima. Do lado de dentro, a sala tem pouca iluminação, mas vindo do teto está um raio de luz focado que se irradia até um rude altar de pedra. Na parede que está bem em frente, temos um mural moderno fantástico. E ele dinamicamente está cheio de símbolos do ocultismo, contendo 27 triângulos de várias configurações, uma mistura de pano de fundo preto, branco e colorido. E também uma linha vertical em forma de cobra. No centro está o olho que tudo vê, que atrai a atenção de milhões que visitam as Nações Unidas, com sua imagem surpreendente de suspeita e onipresença. Esta é uma citação de Tex Mars. E vejam algumas citações mais. A sala de meditação se volta para o norte e noroeste. Para entrar na sala, deve-se proceder das trevas para a luz. De fato, a ordem mediana da Irmandade Satânica é chamada de a Ordem do Trapezoide. E Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satanás, se refere a um princípio do ocultismo conhecido como a Lei do Trapezoide. Então parece que nós temos uma sala cheia de ocultismo e que é dedicada a um Deus que pode ser servido sob qualquer nome. O que eu conheço tem um nome apenas. E Robert Miller, o padrinho espiritual das Nações Unidas e antigo secretário-geral, ele escreve o seguinte: podem-se contar várias histórias tocantes da transformação espiritual que as Nações Unidas têm realizado, a tal ponto que este pequeno lugar na Terra está se tornando terra sagrada. Por exemplo, o economista racional e intelectual Dag Hammarskjöld teve um encontro com Deus nas Nações Unidas e encontrou ali inspiração para sua obra como servo do mundo nos místicos da Idade Média. Vejam que ele não encontrou a sua inspiração da Bíblia. Ele a encontrou onde? Dos místicos. E nas suas extremidades, a sua decoração está cheia de espiritualidade e misticismo. Aí está. Essas são as palavras das próprias Nações Unidas ou de seus representantes, dizendo de onde esta inspiração veio.